Abra sua Bíblia em João, capítulo 12, versículo 37 em diante. João, capítulo 12, versículo 37 em diante. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, apóstolo João. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Aleluia, grande Deus. João capítulo 12, versículo 37 em diante. Senhor, eu vim aqui te encontrar, pelo meu louvor, te exaltar. Eu bem sei que muitas vezes as palavras deixam de expressar tua pessoa, que a minha vida te exalte, além do meu falar, Senhor. João capítulo 12, versículo 37. Quem achou, diga amém. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou seus olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, Senhor, através da tua bendita palavra, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, para fazer a introdução dessa mensagem, nós temos que considerar algumas coisas. Primeira coisa que nós vamos analisar é que Jesus, ele vai usar o Antigo Testamento em sua mensagem. Ele vai usar os profetas e as profecias dos profetas, e vai interpretar e vai aplicar na pessoa dele e para aquela época. Ele vai citar o texto do profeta Isaías por 2 vezes. Ele vai citar 2 trechos do livro do profeta Isaías, e ele vai fazer a interpretação dessas profecias e vai aplicar nos dias dele.
E nós também devemos fazer a mesma coisa, ler a Bíblia, interpretar e aplicar para os nossos dias, para o que nós vivemos também. E ele diz que esses textos estavam falando daqueles judeus incrédulos. Mas talvez os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes, judeus, talvez eles liam o profeta Isaías e achavam que esses versículos estavam falando dos romanos, dos gregos, dos gentios, dos pagãos, dos incrédulos. Mas Jesus vai lembrar desses textos e vai falar que estavam falando dos próprios judeus, do próprio povo que dizia ser de Deus. E eu aprendo uma coisa no dia de hoje, que nós somos hipócritas também, porque nós pegamos vários textos da Bíblia que Jesus está falando com a igreja e nós pregamos como se Deus estivesse falando com as pessoas, com os pecadores. Por exemplo, um texto clássico, né? Que o Espírito Santo, que Jesus está batendo na porta do seu coração. Se você abrir, Jesus vai entrar, vai cear com você. Nós pregamos isso para pecadores, como se o nosso coração já fosse aberto para Jesus, sendo que Jesus está falando com a igreja. Esse texto, essa carta do Apocalipse foi escrita para a igreja. Tem vários, meus irmãos, textos que nós pregamos para pecadores, e Jesus está pregando é para a igreja. Jesus está falando com a igreja. Assim também, esses judeus eram hipócritas também, porque esse texto, esses dois textos de Isaías, estão falando dele e não dos pecadores. Estão falando deles que falam que é de Deus. Você já parou, meus irmãos, para ver muitos dos nossos textos que nós pregamos para pecadores? Esses textos estão falando é com a igreja. Tem tantos textos, tem Apocalipse, tem nos Evangelhos. Você chega lá no seu patrão que é muito rico. Que adianta o Senhor ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira? Né? Você aproveita, né, que o seu patrão é rico e é incrédulo, para você ver e usa essa palavra para ele. Mas você nunca considera que Jesus falou com os apóstolos, que Jesus falou com os discípulos. Também eles estavam naquele público. Então existe vários versículos, meus irmãos, que nós só usamos para pecadores, mas nós nunca usamos para nós mesmos ou para a igreja. Mas hoje o Espírito Santo está tirando essa cegueira dos nossos olhos. Mas hoje o Espírito Santo está tirando essa hipocrisia do nosso coração. Comece a ler a Bíblia, meus irmãos, para você. Antes de você ler a Bíblia para os outros, leia a Bíblia para você. Antes de você pregar para os outros, pregue para você. Antes de você falar que esse texto é para pecadores, considere que esse texto antes deve ser para a igreja. Glória a Deus. Principalmente quando é coisa ruim, né? Nós sempre considerando que aqueles versículos pesados, duros, são para os outros e nunca é para nós, que parece que conosco sempre está tudo bem, sempre estamos certinhos, e esses versículos não servem para nós, só para os outros. Mas aí Jesus vem, mesmo depois de fazer todos aqueles sinais, milagres, ressuscitou Lázaro, e eles fizeram uma força tremenda para as pessoas não acreditarem em Jesus. Ele curou paralítico, libertou, expulsou demônios. Depois de ter feito todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. E os judeus
fizeram força, teve que fazer muita força para não acreditar, né? Eles fizeram tanta força que eles queriam matar Jesus e matar Lázaro para ninguém acreditar. Porque não tinha como eles não acreditar. Jesus estava ali e Lázaro estava vivo depois de 4 dias. Como não acreditar? É fato real, é verdade verdadeira. A única maneira é apagar todas as provas e não deixar vestígio, né? Mas não mataram nem Jesus nem Lázaro. Então tem pessoas que não crêem, mas porque não quer crer nisso, não é por falta de prova, não é por falta de evidência. É fato, é realidade, é verdade, mas a pessoa não quer, não crê porque não quer. Depois de ter feito tantos sinais, esses sinais eram feitos, esses milagres, curas, libertações, paralítico andar, cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Esses sinais eram para as pessoas crerem na mensagem de Jesus, para crer no Evangelho. Esse era o propósito dos milagres, dos sinais. Os milagres, os sinais eram um reforço. Jesus estava ensinando e pregando, aí ele vinha fazer um milagre para as pessoas acreditar que aquelas palavras que ele estava ensinando vinham de Deus, vinham do céu. Ó público, vocês querem uma prova que aquilo que eu estou falando é verdade? Vocês querem? Então tá, paralítico anda, cego vê. E isso era uma prova de que ele estava falando a verdade. Eram sinais. Os sinais tinham essa aplicação, esse propósito. Jesus fazia milagres, em primeiro lugar, não era para abençoar as pessoas. Em primeiro lugar é para a glória de Deus, para que eles creiam que Jesus é o Filho do homem. Só que, mesmo ele pregando, mesmo ele fazendo sinais para aprovarem sua mensagem, porque esses sinais aprovavam sua mensagem, exaltavam sua mensagem. Os milagres, as curas e libertações faziam que a sua mensagem se tornasse divina, porque ninguém pode fazer esses sinais. Ninguém, nenhum homem normal faz milagres, expulsa demônio, nenhum homem normal. Então se ele está fazendo é porque ele é de Deus. E se ele é de Deus, então as palavras que ele disse aqui é verdade. E por que não creram? Porque isso já tinha sido profetizado, já estava escrito. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías. Eles não creram para se cumprir a profecia. Então a palavra vai se cumprir neles. A profecia da incredulidade vai se cumprir neles. Porque a palavra de Deus pode passar o céu e a terra, pode passar séculos, décadas, anos, pode vir vários imperadores, vários reis, vários governos, mas a palavra de Deus vai se cumprir. O que Deus falou vai acontecer. Senhor, quem creu em nossa pregação, Isaías 53, se eu não me engano. Senhor, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Veja que 2 vezes Jesus vai citar textos do profeta Isaías, mas ele não vai falar o capítulo e o versículo, Ele não vai falar o capítulo e o versículo, porque naquela época não existia capítulo e versículo. O capítulo e o versículo foram colocados depois. Então Jesus fala, como está escrito no livro do profeta Isaías. Agora Jesus não fala qual era a página, qual era o capítulo, qual era o versículo. Porque o mais importante não era mostrar para as pessoas que ele sabia de cor a página, o capítulo e o versículo, para a soberba dele.
É que tem gente que gosta de ficar falando a página, o capítulo, o versículo, mas às vezes só para se mostrar. Mas Jesus só falou, ó, está escrito no profeta Isaías. E quem leu o profeta Isaías sabia que estava escrito mesmo. Glória a Deus. E é por isso que nós, quando nós estamos pregando, nós citamos, meus irmãos, como está escrito na palavra de Deus, e nós falamos, só que às vezes nós não falamos o capítulo e versículo, mas a palavra que nós estamos falando, para quem lê a Bíblia sabe que está escrito. Então não é tão necessário assim você decorar a página, capítulo e versículo, mas sim o texto. Você dizendo o texto, quem lê a Bíblia vai saber que está escrito mesmo. Então Jesus disse, lá em Isaías está escrito, quem creu em nossa pregação, quem acreditou em nossa mensagem, é loucura para os homens, é escândalo para os judeus, é loucura você chegar numa época que existia a escravidão, as pessoas, existiam muitos escravos, você chegar para as pessoas, ei, você quer se tornar um escravo de Jesus Cristo? Porque a palavra servo no original é escravo. Você chegar numa época de escravidão, falar, ei, aceite Jesus, você que quer se tornar um escravo de Jesus Cristo. Era só mais uma maneira para tornar o evangelho impossível de se aceitar. Então era loucura para os gregos. Era um escândalo. Porque os judeus, só eles eram de Deus. Só eles mereciam, só eles eram dignos. E você chegar aqui e falar que a bênção, o milagre, a salvação também é para os gregos gentios, para os cachorrinhos? Então eles ficavam escandalizados porque Jesus se assentava na mesa para comer com pecadores. Ou seja, Jesus não era suficientemente santo que nem eles. Eles eram mais santos que Jesus. Porque eles não se assentavam nem relavam dos pecadores. Agora Jesus chegava até se assentar. Então era um escândalo para os judeus. E era mais uma maneira de tornar o evangelho impossível de acreditar, de aceitar. E por que os pregadores no dia de hoje parece que quer pregar mensagem, né, e faz uma mensagem tão romântica, né, bem docinha, bem positiva, para ver se as pessoas aceitam, com medo de ofender as pessoas. Eles têm que ser mandados embora, tem que dar baixo na carteira e despedir eles. São covardes. A palavra é assim mesmo. É uma ofensa. Ou a palavra vai salvar você, ou a palavra vai ofender você. Ou a palavra de Deus vai salvar você, ou a palavra de Deus vai te condenar. A palavra de Deus me condena? É sério, pastor? Você prestou atenção na leitura? Depois nós vamos falar mais. Quem creu na minha mensagem? Você chegar para a pessoa e dizer, ei, você vai ter que renunciar a tudo. A pessoa ama o que ela faz, ela ama o que ela é, ela tem prazer nas coisas que ela faz, ela gosta muito, ela tem os seus hobbies, suas manias, os seus gostos. Ela faz o que quer, vai para onde que quiser, se veste como que quiser, bebe o que quiser, né? Fica com quem quiser. E a vida é muito boa, e aproveita a vida, e é feliz. E você chega, renuncia tudo. É mais uma maneira de tornar o evangelho impossível de aceitar. Aleluia. Só quem está recebendo a fé da palavra, só quem está recebendo as fé salvíficas do Senhor Jesus Cristo é que vai crer. Quem creu na minha
palavra e minha mensagem. Você está lá, um relacionamento amoroso, é claro, sem compromisso, sem estar casado. Está lá, todo fim de semana, você se deita e passa a noite. Você tem seus relacionamentos mal resolvidos, mas você é feliz assim. Você é feliz com os seus pecados. Você gosta muito dos seus pecados, do seu relacionamento amoroso. E aí você prega o evangelho e diz: você vai ter que abandonar isso. E as pessoas não acreditam na mensagem, não creem na mensagem. Não que não seja verdade, é porque eles não querem crer. Porque se eles disserem, porque se eles acreditarem, e se eles decidirem acreditarem, eles vão ter que deixar o seu amorzinho, vão ter que deixar o seu pecadinho. Glória a Deus. Então eles preferem fazer uma força enorme. Eles preferem amarrar sua consciência e dizer: não pense nisso, deixe isso para lá, esqueça. E aí eles não creem. Quem creu em minha mensagem? A pessoa, ela vai pro forró, baile funk, está lá, vai todo produzido, produzida, vai arrasar na festa, vai chamar a atenção de todos, vai dançar, vai rebolar, e os olhos direto para esta pessoa, lá dançando, ele arrasando, é o centro das atenções, o orgulho vai lá no teto, todo mundo está mexendo com ele, com ela, porque ele é o bonitão, a bonitona, do funk, do forró, da festa, e ele dança, um dança com o outro, e se diverte. Eu estou aproveitando a vida. E Jesus chega: olha, deixe tudo isso. E Jesus acaba com a festa dele. Mais uma maneira de deixar a mensagem impossível de se aceitar. Glória a Deus. Eri palabas, te canabalabas, seribias te canta ramasi, ribias te manalabai. Aleluia, meu Deus. Grande Deus, quem creu no Evangelho, quem creu em minha mensagem, louvado seja Deus, e quem foi revelado o braço do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para os homens. É impossível eles acreditarem nessa mensagem. E quando Jesus fala: ide pregar o Evangelho, Ele praticamente está mandando eu e você por uma missão impossível. Para ir pregar o Evangelho, para fazer a missão de Jesus, você tem que ter fé, porque é uma missão impossível. E a pessoa crê nessa mensagem, que é impossível de acreditar, tem que ter fé também, porque senão, meus irmãos, por isso que missões e salvação é um milagre que só vem de Deus. Se a mensagem é impossível de acreditar, e os homens vão fazer força para não crer mesmo, e Jesus manda você falar mesmo assim, está mandando você para missão impossível. Ele diz mais: por essa razão eles não podiam crer. Por quê? Como disse Isaías no outro lugar: cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Por que eles não são curados? Porque não se converteram. Por que se não converteram?
Porque não viram a verdade. Porque não ouviram a verdade. E porque não entenderam a verdade. Há escamas nos olhos dos homens. Eles olham, ele pode olhar, mas não vê. Ele tem ouvidos, mas não ouve. E não sobe para a mente, o coração não entende, não compreende. O coração está endurecido, cauterizado. É duro demais. A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. A Bíblia diz que Satanás vem e rouba a semente do coração do homem. A Bíblia diz que os homens ajuntaram comichões nos ouvidos. Então você pode dizer, mas Deus, nossa, Deus é ruim, né? Deus cegou os homens, endureceu o coração, tampou os ouvidos dele para ele não se converter, para o Senhor não salvar eles. Parece até que Deus é ruim. Mas se você ler a Bíblia, você vai entender que o homem, por natureza, tem escama nos olhos, como Paulo tinha. Se você ler outras partes da Bíblia, você vai entender que os próprios homens amontoam doutores para si, segundo os seus próprios desejos, e eles amontoam comichões, eles têm coceira nos ouvidos. E você vai ler na Bíblia também que Satanás é quem rouba a semente do coração dos homens. Então você vê que a culpa é do homem e é do diabo. Mesmo que seja uma profecia, mesmo que seja algo determinado, decretado por Deus, a culpa nunca vai ser de Deus, sempre vai ser dos homens ou do diabo. Se você não vê a verdade, a culpa é sua. Se você não ouve a verdade, a culpa é sua. Se você não entender a verdade, a culpa é sua. Cegou os seus olhos, endureceu o coração. O homem não consegue entender as coisas de Deus. Eles falam, vocês são fanáticos, vocês são religiosos, vocês são rígidos demais, vocês são extremistas, vocês são muçulmanos. Principalmente a Igreja de Deus Amor. Mas não é isso. É que eles não entendem, o coração deles estão fechados para o Evangelho. Há uma crosta, uma cobertura de trevas no coração deles. Glória a Jesus. Glória. Você abre, mostra na Bíblia, eles leem, mas eles saem daqui como se Deus não tivesse falado com eles. Ou seja, eles olharam para a Bíblia, viram a verdade, olharam, enxergaram, mas na verdade não viram nada. Você pregou, evangelizou, anunciou, eles escutaram, mas parece que não ouviram, saiu no outro ouvido. A verdade é que não é por falta de provas, não é por falta de pregar, de evangelizar, de falar a verdade, de fazer milagres, de provas, de evidências para comprovar a veracidade da Bíblia, não é por causa disso. O problema está na incredulidade do coração das pessoas. Eles fazem força para não ouvir, eles fecham os olhos para não ver, eles fecham o coração para não sentir, eles não querem se converter. Então agora você vai entender por que alguns são salvos e outros não são salvos. Por que uns são salvos e os outros não são salvos? Será que Deus faz acepção de pessoas? Ou será que nós temos que ser um tradicional que crê que Deus elegeu alguns para o inferno e elegeu alguns para o céu? Será que Deus escolheu alguns para ir para o inferno e alguns para ir para o céu, como os tradicionais creem? Será que alguns foram predestinados para a salvação e outros foram predestinados para a perdição, como os calvinistas creem? Será que a culpa é de Deus? Será que a responsabilidade é de Deus? Deus é soberano. Deus tem todo o poder de estar no controle de tudo. Só que o homem... Só que o homem
vai ser responsabilizado pelos seus atos, porque ele recebeu o livre-arbítrio. Então uns vão para o céu, outros vão para o inferno, né? Sem alterar a soberania de Deus e sem também interferir na livre escolha do homem. Então Deus, ele é soberano, continua sendo, e o homem também é responsável pela sua parte. E aqui nós vemos que não é que Deus salvou alguns e outros não porque ele quis eleger. A Bíblia diz que não foi por falta de provas. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam, que todos creiam, que todos sejam salvos. A questão é que não foi por falta de falar, de avisar, de alertar, de despertar, de fazer milagres. Não foi por falta de provar a verdade. A questão é que eles fizeram força no coração, na mente, de todas as maneiras, para não acreditar em Jesus. Jesus queria salvá-los, mas eles decidiram matar Jesus, matar Lázaro, apagar todas as provas, para ninguém também acreditar em Jesus. A responsabilidade é deles, a decisão foi deles, a escolha foi deles, dentro do seu livre-arbítrio. Mas na soberania de Deus, Deus queria salvar eles, porque Jesus também pregou para eles. Porque se Deus já tivesse elegido eles para ir para o inferno, para que Jesus ia perder tempo pregando para eles se eles iam para o inferno? Então o problema é esse. Deus não é parcial, Deus não faz exceção de pessoas. O problema é que alguns acreditam e outros decidem não acreditar. Outros fazem força para não acreditar. Muitos não querem se converter. Eles acreditam até na bênção e nos milagres, mas não acreditam na mensagem. Quem creu em nossa pregação? O profeta Isaías, no capítulo 53, diz: ele toma as palavras do próprio Deus, e Deus está dizendo para os homens: que absurdo, como pode? Vocês estão tratando eu como mentiroso? Será que eu estou mentindo, não estou falando a verdade? O próprio Deus está falando na boca de Isaías: quem acredita no meu evangelho? Quem foi que deu crédito à minha pregação? Deus está apelando: acreditem em mim. Jesus disse: crê em mim, crê naquele que me enviou. Se você não crê por aquilo que eu ensino, prego, creia pelo menos pelas obras que eu faço. Jesus, ele se humilhou e apelou e implorou: acreditem, creiam no evangelho. E eles não quiseram. É a mesma coisa no dia de hoje. Há milhões de anos você vem para a igreja e nunca se converteu até agora. Desde o tempo do dinossauro você vem fazer campanha e não se arrependeu ainda, não se batizou ainda, porque você não deu crédito à palavra de Deus. Você continua desprezando e tratando Deus como mentiroso. Verdade, Jesus. Glória a Jesus. E a palavra de Isaías está se cumprindo em sua vida, a não ser que hoje você decida crer. Você vai sair dessas portas mais uma vez, sem nenhuma disposição de se converter, de aceitar a Jesus, de passar a ser fiel e obedecer os mandamentos. Então você está cego, surdo e coração endurecido, e você não deu crédito à mensagem de Deus. Mas hoje você tem a oportunidade. Deus está tirando as escamas dos seus olhos, o comichão dos seus ouvidos, está te dando um coração de carne, que está escrita a lei dele para você crer. O Espírito Santo está produzindo fé em você para você crer nessa mensagem impossível do Evangelho. Se torne um escravo de Jesus Cristo. Aleluia. Renuncie tudo que você gosta. Não adianta, quando você ouvir um pregador falando: aceite a Jesus porque ele vai te dar carro, casa, um amor da sua vida, um lugar bom para morar, emprego,
Glória a Jesus. Glória. Dá vontade de nunca mais chamar isso para pregar. Aleluia. Tome a sua cruz e siga-me. Aquele que amar a sua vida, perderá. Ou seja, você que quer ganhar tudo em nome de Deus, você vai perder. É aquele que perder tudo por amor a Deus, vai ganhar. Maravilha, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas as pessoas não estão dispostas a pagar nenhum preço. Querem ganhar em nome de Jesus, mas pagar algum preço? De jeito maneira. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Mesmo assim, daquele grupo, daqueles religiosos superficiais, hipócritas, legalistas, mesmo assim, lá do meio dos judeus, sacerdotes, fariseus, escribas, mesmo assim, alguns líderes, alguns doutores teólogos, professores, alguns deles creram em Jesus. Graças a Deus. Nem todos vão para o inferno. Nem todos são incrédulos. Glória a Jesus. Nessa missão impossível do ID, nessa missão impossível da igreja de ir pregar o evangelho e ir ensinar as nações, muitos não vão crer, vão fazer força para não crer, mas pelo menos alguns vão crer, vão se converter, e isso é o nosso consolo. Aleluia. E isso nos empolga, nos motiva a continuar a pregar a mensagem impossível. Ei, jovem rico, Jesus, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus vai falar: você conhece os mandamentos? Conheço, Jesus, eu sei desde pequeno, desde os 4, 5 anos eu estudo, já tenho tudo decorado. E ele foi citando os mandamentos, na ponta da língua. Jesus, parabéns, você sabe de cor. Agora vamos ver, agora deixa eu fazer uma prova com você, vamos ver se você pratica. Para você ser perfeito, vende tudo que você tem e distribua aos pobres. Aí ele ficou triste. Aleluia. Ele sabia tudo na teoria, ó, na ponta da língua, nota 10 na prova, mas na prova prática, nota 0. Aí ele ficou triste, porque ele era muito rico, e ele amava mais as riquezas do que a Deus, amava mais a ele do que os outros. E Jesus vai falar: mas como é difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha. E Pedro, os apóstolos, vão dizer: Senhor, logo, quem pode se salvar? Porque, Senhor, é muito difícil alguém repartir com os outros aquilo que ele tem. E é muito difícil a pessoa amar mais a Deus do que as riquezas que ele tem. Geralmente todo homem ama mais as coisas que ele tem do que a Deus. Geralmente os homens não querem dar nada do que tem aos outros, porque eles são egoístas e mesquinhos. Logo, Senhor, então quem pode se salvar? Porque todo mundo aqui é miserável, até nós apóstolos. É verdade. Glória. Glória. E aí Jesus vai dizer: aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. O evangelho é impossível de acreditar, é impossível de se pregar. O evangelho é impossível de acreditar. E a igreja, quando vai cumprir o ID, está numa missão impossível também, mas é possível para Deus salvar as almas, porque é um milagre. Louvado seja Deus. Mas por cá, olha só, ainda assim muitos líderes dos judeus creram nele. Nós podemos citar aqui Nicodemos e José de Arimateia, que era um dos líderes lá que creram em Jesus. Nicodemos foi ter de noite, porque ele não queria ser visto por ninguém. Já pensou? Alguém vê que eu estou indo para a igreja de crente? Já pensou? Alguém vê eu orando? O que vão falar de mim? Meus colegas, né? Meu namorado, namorada, né? Então Nicodemos foi ter de noite. Ei, Nicodemos, você é frouxo mesmo, covarde. Tá, você está falando que Deus é comigo porque ninguém faz sinais se Deus não for com ele, tá bom. Na teoria você está crendo, mas você não consegue obedecer aquilo que você crê. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. José de Arimateia também.
Eles estão lá, olha, nós não podemos condenar um homem, a lei diz que nós não podemos condenar um homem sem antes ouvi-lo. E eles vão dizer, ó, por acaso você é um deles? Por acaso você se converteu a ele? Porque os judeus já tinham determinado que todo aquele que falasse de Jesus, se acreditasse em Jesus, seria excomungado, disciplinado, excluído do ministério, da igreja, das sinagogas, do templo, da religião judaica. Eles não queriam perder o seu cargo, a sua função, não queriam perder o seu salário, não queriam perder o seu status, a sua posição, o seu lugar. Eles não queriam perder sua religião. Eles não queriam perder sua popularidade, sua importância. Então diz, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé. Por que eles não confessaram a sua fé? Nicodemos e José de Arimateia e outros acreditaram, mas por que eles não confessaram a sua fé? Com medo de serem expulsos da sinagoga. Você tem medo do que, meu irmão, minha irmã? Você tem o medo do que, ouvinte da palavra de Deus? Que vergonha para você! Que miséria é esta? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? O que vão dizer de mim? É Ele que paga suas contas? É Ele que dá o pão de cada dia para você? É essas pessoas que dão o que vestir ou onde morar? O que importa a opinião deles? Se não é eles que te deram a vida? Glória a Jesus. Eu me lembro quando me converti, ganhei roupa social das pessoas, porque eu não tinha roupa, de moleque, né? De malandro, de roqueiro, andava que nem na moda. Daí eu estou indo para a igreja social, com a Bíblia na mão. Aí tá lá, rapaziada, aquele monte de mulher, um monte de velho, tudo bebendo, churrasqueando. E a igreja tinha que passar bem, eu estava praticamente na frente da igreja, onde que eu moro, no meu bairro. E aí na hora que eu estava já numa esquina, eu já olhei assim, já me deu uma vergonha. E aí eu me entristeci. Aí eu falei, Espírito com Deus, Senhor, não acredito nisso. Eu estou sentindo vergonha daquelas pessoas, porque eu estou com a Bíblia, vestido social, estou indo para a igreja. Senhor, mas eu vou levantar a cabeça, eu vou para a igreja, mas antes, só de raiva, eu vou lá ainda convidar eles para ir para a igreja. Porque se eu tiver vergonha de Deus, então é melhor morrer. Que coisa mais feia do mundo é isso? Se tiver vergonha de Deus. Então eu falei, só de raiva de mim mesmo, para me humilhar, me redimir diante de Deus, eu vou lá evangelizar eles, convidar para ir para a igreja ainda. E eu fui lá. Porque aquele que se envergonhar de mim, eu também o negarei diante do Pai e dos santos anjos. Mas aquele que me confessar publicamente diante dos homens, eu também o honrarei diante do Pai e nos últimos céus. Aleluia! Oh, maravilha, meu Deus! Aleluia, Jesus! Grande Deus! Aleluia, Jesus! Grande Deus! Grande Deus! Com medo. Eles estavam com medo de ser mandados embora do emprego. Estavam com medo de perder o esposo, a esposa. Estavam com medo de perder os amigos. Estavam com medo das pessoas zoar ele, mangar dele. Estava com medo de ser rejeitado na rua, no bairro que mora. Está com medo de ser taxado de feia, de ridículo. Está com medo do namorado deixar ele, ela. Está com medo de ser perseguido. Os judeus estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. Eles estavam com medo de perder. E eu digo para vocês, para nossa miséria, nossa vergonha, todos nós passamos por isso, e ainda tem pessoas que continuam nisso, não aceita Jesus, porque tem vergonha, porque tem medo, porque tem covarde. Ele ama mais o namorado do que a Jesus. Ele ama mais o emprego e o salário
do que a Jesus. Ele ama mais a família do que a Jesus. Ele ama mais o esposo e a esposa do que a Jesus. Minha mãe mesmo, ela demorou vários anos para se batizar com medo do meu pai. Mas eu falei: mãe, isso daí é tolice, você não se batizou, mas você vai todo dia na igreja, qual que é a diferença? Pelo contrário, hoje até meu pai é crente. Glória a Jesus. Glória. Glória a Jesus. Ah, eu tenho que se vestir sexy, mesmo sendo crente, senão eu vou perder meu marido para as outras. Não, você sendo sexy ou não, você andando de biquíni para o seu marido, se ele for pecador, ele vai ficar com as outras, porque ele é pecador. O problema não é se você está sexy ou não. O problema é que ele é um pecador, escravo do diabo. Você vai perder a sua salvação e seu marido do mesmo jeito. Agora, pelo menos você perder seu marido, pelo menos seja salvo a sua alma. Não desobedeça a doutrina. Glória a Jesus. Você está com medo do quê? Se converta a Cristo, aceite a Jesus. Você já crê em Jesus, você já tem fé em Jesus, só que está faltando uma coisa. A mesma coisa que faltou para Nicodemos. O que faltava para Nicodemos? Nascer de novo. A mesma coisa que faltou para o jovem rico, o quê? Ele colocar Deus acima de tudo. Não a riqueza. O que faltou para ele é deixar de amar a riqueza e amar mais a Deus do que as riquezas dele. É colocar não a riqueza, mas Deus em primeiro lugar. É o que falta para muitas pessoas. Muitas pessoas já acreditam, muitas pessoas já têm fé, mas não nasceu de novo e não ama mais a Deus do que as outras coisas. Ele ainda ama algumas coisas ainda. É verdade. Mas Deus, Ele tem que ser exclusivo em nossa vida. Deus tem que ser especial na nossa vida. Deus tem que ter a primazia em nossas vidas. Grande Deus, que o Senhor seja louvado para todo sempre. Aleluia. Que dó. Ainda assim, muitos líderes judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessaram a sua fé com medo de ser expulsos na sinagoga. É assim. Pessoas da sua família não são crentes por quê? Porque não quer abandonar as vaidades. Ela quer ser ainda gostosona. Se ela se tornar crente, ela não vai poder mais ficar gostosona, né, do padrão do mundo. Ah, aquele lá, ele até acredita nas coisas que você fala de Deus, mas ele não quer deixar cervejinha geladinha nesse calor. Porque os homens amaram mais as trevas do que a luz, amaram mais os pecados do que a Deus. Aquele que amar mais a si mesmo, sua esposa, seus filhos, ou alguém mais do que a mim, não é digno de mim, disse o Senhor Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. É. O Evangelho é loucura para os ímpios e é escândalos para os religiosos. Com certeza é impossível de acreditar. Pois preferiam a aprovação, ou na alguma tradução a glória dos homens, do que a aprovação, a glória de Deus. Aqui está porque muitas pessoas não se convertem. Não é por falta das pessoas verem sinais, não é por falta de elas ouvirem a palavra, e sim, é uma questão do coração, é uma questão interior. Eles têm medo de serem reprovados, rejeitados, escarnecidos pelas pessoas. Estava o irmão lá na cadeia lá. Aí ele foi, parece que ele foi no culto, eu não me lembro muito da história, parece que foi no culto ou conversou com alguém crente. Beleza. Aí no outro dia ele estava lá com a rapaziada, só com os ladrão, naquela banca toda. Aí chegou o crente lá, ô Pai do Senhor. Aí ele olhou assim, rapaz, vai falar Pai do Senhor na frente dos ladrão aqui, tudo. Aí ele disse que ele grudou no pescoço, vem aqui, vamos conversar ali. E saiu para os outros ladrões não ver que ele estava
né, querendo saber das coisas de Deus. Porque estava com medo de ser reprovado pelos ladrões lá, pela banca dele, pela gangue. Porque as pessoas preferem a glória dos homens do que a glória de Deus. Os fariseus religiosos, eles querem a glória dos homens, não a glória de Deus. E muitas pessoas não se convertem, não aceitam Jesus, porque eles preferem a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Porque se você for aprovado por Deus, você vai ser reprovado pelos homens, pelo diabo. Se você agradar a Deus, o diabo e as pessoas vão se levantar contra você. Mas se você agradar o mundo, o diabo, a carne, você vai ser aceito na gangue dos infernos. Você vai ser mais integrante do exército do inimigo. É verdade. Se você agradar a Deus, o diabo e as pessoas vão se levantar contra você. Se você ficar do lado deles, do pecado, eles vai abraçar você, vamos juntos para o abismo. Se você for aprovado por Deus, você é reprovado pelos homens. Se você se vestir como Deus quer, a moda vai te ridicularizar a maneira que você se veste. Se você falar das coisas que Deus quer, as pessoas vão falar que você é muito chato, você não é interessante, seus assuntos são só é Jesus, só fala de Jesus, só fala de Jesus. Aleluia! Maravilha! Glória! Se você vive da maneira que Deus quer, não se envolve em coisa errada, as pessoas vão falar, você é antissocial. Glória! Você é extraterrestre. Aí as pessoas preferem ser aprovada pelos homens do que aprovada por Deus. Eles preferem sacrificar a verdade do que perder o glamour do mundo, o status do mundo, os holofortes do mundo, sendo que nenhum deles morreu por você na cruz, sendo que nenhum deles é amor, somente Deus é amor. Você joga fora Deus de amor para ficar com pessoas que não podem fazer nada por você. Deus que sempre te livrou, sempre te guardou, você descarta. Aquelas pessoas que nunca fez nada por você, você quer agradar, quer honrar eles. Que vergonha! Que miséria! Que maldade! Você vai querer ser aprovado por Deus ou pelos homens? Se você quiser a glória de Deus e a aprovação de Deus, marque uma coisa: você será humilhado, rejeitado, descardado, perseguido, afrontado, ofendido pelas pessoas, pelos homens. Glória. Agora, se você buscar a glória e a aprovação dos homens, você vai ofender Deus, você vai pecar contra Deus. A escolha é sua. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Como no caso da mulher adúltera, eles pegaram ela e iam apedrejar Jesus. A lei disse que tem que matar quem for pegar adultério. E Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí ele disse: mulher, ninguém te condenou. Verdade, Jesus, nem eu te condeno. Agora vai e não peques mais. Glória. Porque ele veio para salvar e não condenar. Nós estamos vivendo a época da salvação, da graça, do perdão. Mas um dia isso vai chegar ao seu fim. E aí há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Isso aqui é inseparável. Quem não aceita as palavras, quem não aceita a doutrina, o mandamento, consequentemente, automaticamente não aceita a Deus, a Jesus. E quem aceita, quem crê em Jesus, automaticamente tem que crer e acreditar nas palavras dele. Aleluia, Jesus. Há um juiz para quem me rejeita, a minha pessoa, e não aceita as minhas palavras.
Quem é esse juiz que vai julgar essas pessoas que rejeitam a Jesus? Quem é esse juiz que vai julgar as pessoas que não obedecem à doutrina? A própria palavra que proferi. Jesus, ele veio para salvar, não condenar. E ele então deixou essa palavra de salvação. Mas aquele que rejeitar Jesus e rejeitar esta palavra também vai julgá-lo no juízo final. Olha o que está escrito: a própria palavra que proferi o condenará no último dia, o dia do trono branco, o dia do juízo final. Quem que vai condenar essas pessoas? Quem? A palavra. Qual é a palavra escrita? Qual é o nome disso? Palavra escrita. Ela vai julgar. Quem é a palavra viva? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra viva e a Bíblia é a palavra escrita. Quem rejeitar Jesus, a pessoa dele e as suas palavras, que é a escrita. Porque tem pessoas que acham, eu creio em Jesus, na pessoa de Jesus, mas ele não vive nada dessa palavra, não obedece nada. Ele fala, eu tenho Jesus no meu coração, mas está bebendo, está fumando, está prostituindo, está fazendo um monte de pecado, está até matando, roubando, fala, eu tenho fé. Morreu, vai para o céu, né? A pessoa viveu como demônio, morreu e eles falam que vão para o céu, para consolar talvez a família. Ele tinha Jesus no coração dele, de alguma maneira que eu não sei explicar direito, mas vivia fazendo a vontade do diabo. Então, para ele aceitou Jesus, mas na prática não aceitou as palavras. E se não aceitou as palavras, o Jesus que ele fala que tem no coração dele não é o Jesus verdadeiro, deve ser o diabo. Porque quem aceita a palavra aceita a pessoa de Jesus. Quem aceita a pessoa de Jesus aceita a palavra escrita. Esta palavra vai condenar. Então, ou a palavra te salva ou ela te condena. Ou a palavra de Deus te salva hoje, ou você vai sair daqui mais condenado do que entrou. Se você não crê. Quem crê, for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. A palavra de Deus aprova ou reprova você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Todo mundo gosta, parece que até o diabo gosta desse versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai dar tudo que eu quiser. Eu posso tudo no Deus que me fortalece. Ele pode satisfazer todos os meus desejos pecaminosos. Mas aí quando a Bíblia fala, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não vai fornicar, não vai odiar seu irmão. Quando a Bíblia fala isso aí ninguém lembra, só lembra o Senhor meu pastor, só lembra que Deus vai salvar, que Deus vai livrar, que Deus vai dar um emprego, que Deus vai dar isso. Aí não lembra das outras partes da Bíblia. Porque se você crê que o Senhor é seu pastor, nada te faltará. Você diz que crê em Jesus, você que está no adultério, você que está roubando, você que está matando, tem que crer que isso é pecado e isso vai levar você para o inferno. Então se a pessoa diz que tem Jesus, que crê na Bíblia, mas vive matando, roubando, prostituindo, fofocando e fazendo um monte de coisa errada, ele tem que acreditar que ele é um condenado também. Porque a Bíblia está falando claramente que ele é um condenado se ele está vivendo essas coisas. Mas essa parte, eles não querem acreditar e fazem força para não ouvir e nem para ler essas partes. E quando o pastor prega essas partes, ele tampa o ouvido. É mais fácil falar que o pastor é duro, que o pastor é salgado, que o pastor não deve mais pregar, porque ele ofende as pessoas. Agora se eu pregar o Salmo 23, esse pastor é de Deus. Aleluia! Glória a Deus, dá até glória. Até o diabo dá um pulo lá do inferno aqui para a terra. Mas esta palavra, ela te abençoa, mas ela também te condena se você não crer. Por enquanto esta palavra quer te abençoar. Vai ser abençoado e salvo aqueles que crê. Aqueles que não crê, Jesus não veio para condenar. Mas se você não crê, já tem quem vai te condenar. Ele mesmo e a sua palavra. Por quê?
Por que Jesus falou que nem ele, nem a palavra, que ele veio não para condenar, mas para salvar? Porque quando ele veio para morrer na cruz para nos salvar. Mas no último dia, Jesus vai estar de pé, vai estar no seu trono, a sua palavra vai estar aberta, e Jesus e a palavra vai condenar as pessoas para o inferno. É porque nessa época da graça, o ministério do Espírito Santo, ele só está salvando aqueles que creem. Mas aqueles que não creem estão sendo guardados. No último dia vai ser ressuscitado para ser julgado e castigo eterno. E o mandamento de Deus é a vida eterna. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo fale mais.